a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. E que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Olá, que alegria, que bom podermos estar aqui para juntos celebrarmos, adorarmos a Jesus, o nosso Salvador. Hoje é domingo, dia 12 de setembro, passa um pouquinho das 18 horas. Quero agradecer pela sua presença, por estar junto conosco aqui nessa celebração, e eu desejo que a presença de Deus, que a companhia de Deus possa estar com você, com a sua família, com os seus, aí onde quer que você esteja. Se você está acessando o nosso conteúdo ou esse vídeo em um outro local, em um outro horário, em um outro dia, da mesma forma, que a presença constante do Espírito Santo de Deus possa acompanhar você aí nesta celebração. Quando nós nos reunimos para adorar, mesmo que virtualmente, nós gostamos de cantar, gostamos de cantar músicas que enaltecem, que engrandecem ao nosso Deus. E é isso que eu quero convidar você a fazer isso agora junto com a gente. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir.
perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Foi manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Agora o Ático também disponibiliza o áudio das reflexões para que você possa ouvir durante a semana. Você pode acessar do seu celular, em qualquer lugar e fazendo várias outras coisas. Lavando louça, no trânsito ou fazendo exercício, não importa. A hora é você que escolhe. Acesse o endereço e nos encontre na plataforma de sua preferência. Oi, eu sou Giovana. Olá, meu nome é Letícia. Meu nome é Miriam. Meu nome é Cid. Oi, eu sou o Jaime. Eu sou a Miriane. Olá, meu nome é Danilo. Oi, eu sou o Felipe.
Pai querido, quero te agradecer por esse momento que nós podemos conversar contigo, livremente, Pai, orar, clamar, pedir e agradecer, Pai, ao Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por ser um Deus que cuida da gente, que nós podemos confiar, que nós podemos entregar a nossa vida, os nossos medos, os nossos anseios, porque sabemos que o Senhor está presente e que o Senhor está dirigindo, conduzindo, Pai, todos os nossos dias, todas as etapas da nossa vida. Pai, eu quero que o Senhor esteja abençoando nesse momento as pessoas que estão participando com a gente, que estão juntos conosco nessa celebração. Onde quer que elas estejam, suas famílias, seu trabalho, tudo, Pai, que o Senhor possa estar cuidando, abençoando e guardando. Peço também pelo momento, pelo nosso país, que o Senhor dê sensibilidade e sensatez aos nossos governantes, para que o Senhor seja o modelo, o Senhor seja o exemplo e que possamos, Pai, sempre olhar para Ti. Fica conosco, nos abençoe, Pai, no decorrer dessa celebração ainda, na reflexão que vamos ter. Prepara o nosso coração, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Pela manhã ele acendeu uma vela e ao meio-dia ele rolou os dados e uma simpatia no quintal. No fim da tarde mais um baseado e à meia-noite consultou os búzios e uma bola de cristal. Será que um dia vai achar resposta? Será que ainda vai andar perdido? Quem poderia lhe ajudar? Um caranguejo que andou de costas, na contramão a vida sem sentido, sem sinal pra retornar. Outra manhã sintonizou no dial uma frequência que lhe trouxe vida, parecia um sinal, aconselhando a todos os aflitos e um Pai Nosso que lhe fez sentido. Tudo agora é tão normal. Parece que encontrou uma resposta. Foi um guichê de achados e perdidos. Quem iria acreditar? Será que o caranguejo andou pra frente e o que não tinha agora tem sentido? Mais um homem a voar. Semente que vingou, de bate pronto ele aceitou. Foi tudo que ele sempre quis. E ele comeu o pão do céu, se transformou num corredor e agora pode ser feliz. É que ele agora tem uma resposta e nunca mais vai caminhar perdido. Tem história pra contar. Vai morrer bem velho e vai levar aos loucos o sentido. Só Jesus pode explicar. Aquele agora tem uma resposta e nunca mais vai caminhar perdido. Tem histórias pra contar. E ele diz que vai morrer bem velho e vai levar aos loucos o sentido. Só Jesus pode explicar.
Olá, irmãos e irmãs da Ático Curitiba. É um privilégio, é um prazer estar falando para vocês. Espero que este momento seja um momento leve, um momento de crescimento, um momento onde sejamos alimentados a partir da sabedoria bíblica pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria conversar com vocês nas próximas semanas com base nessa temática. Tudo se fez novo. A palavra de Deus fala para a gente de uma série de momentos onde Deus transforma a história de pessoas e faz todas as coisas novas. Mas especialmente a palavra de Deus fala para a gente que Jesus veio instituir de fato o reino de Deus entre nós, e isso é algo completamente novo. E o novo é muito bom. O novo é maravilhoso. Quando a gente pensa em algo novo, quando a gente ganha algo novo, quando você adquire uma roupa, um sapato, algo novo que você há muito tempo desejava, isso é gostoso, você fica feliz em ter aquilo. Um bom exemplo é quando você entra dentro de um carro novo. E aquele cheiro de carro novo, aquilo entorpece a gente, é gostoso, é agradável. Quando você adquire um carro, ele atende às suas necessidades, às suas expectativas, e mais do que isso, ele é novo, ele tem cheiro de novo. Jesus ele veio fazer algo semelhante quando ele entrou na história. Ele veio fazer todas as coisas novas. A ideia de Jesus, o que ele veio fazer, instituir o reino de Deus entre nós, foi fazer com que tudo que fosse velho à luz da religião, tudo que fosse ultrapassado, ficasse para trás, todo cacareco, todo artifício que fosse característica da religiosidade, ficasse para trás, e que, de fato, nós vivenciássemos o novo de Deus para nós. Por causa de Jesus, que entrou na história, entregou a sua vida por mim e por você, tudo se fez novo. Mas quando a gente olha para história da igreja, não é bem essa a sensação que a gente tem, a conclusão que a gente chega. Se você olhar para a história do protestantismo, para a história da igreja brasileira, evangélica brasileira, você pode ter na sua mente uma série de adjetivos segundo os quais você qualifica a igreja. A igreja é séria, a igreja ela é intensa, a igreja é pulsante, a igreja é viva, mas não necessariamente a igreja é nova. Ela traz consigo aspectos de novidade, porque muitas das vezes, quando a gente olha para a igreja, ela pode ser séria, ela pode ser intensa, ela pode ser linda, mas não necessariamente ela traz novidade. Porque muitas das vezes o modus operandi de uma igreja é trabalhado a partir de pressupostos que a gente encontra por aí na sociedade, pressupostos à luz da barganha, a partir do merecimento. E quando você chega dentro de uma comunidade cristã esperando encontrar algo novo, muitas vezes não é isso que a gente encontra. Muitas vezes o que a gente encontra dentro de uma comunidade cristã é mais do mesmo, é mais daquilo que já é velho e que a gente encontrou em todos os lugares, ambientes da nossa história. Nesse sentido, a maioria das coisas que você resiste quanto à igreja, ou a maioria das coisas que seus amigos resistem quanto à igreja, a maioria das coisas que seus familiares resistem quanto à igreja, são coisas sobre as quais a igreja também deveria resistir. Coisas que muitas vezes fazem com que nossos amigos e familiares tenham aversão à igreja, são coisas que a igreja também deveria ter aversão, mas por algum motivo isso não acontece. Muitas vezes a gente passa a frequentar uma comunidade cristã, ou nossos familiares passam a frequentar, e eles passam a viver a partir de coisas, de ensinamentos da religião, e não necessariamente de Jesus. Tudo se fez novo é uma afirmação, é uma convicção a partir do que Jesus fez, e não do que a religião oferece para a gente. Assim, muitas das coisas que nossos amigos resistem, nossos familiares resistem na igreja, a igreja também deveria resistir. Afinal de contas, a igreja deveria ser algo muito simples. A base do cristianismo, a base da igreja, dos discípulos e das discípulas de Jesus deveria ser: amem a Deus, amem o outro, amem o próximo
E ame inclusive os seus inimigos. E, gente, essa igreja deveria ser irresistível. Essa igreja deveria ser irresistível. Não há como resistir, não deveria haver como resistir a qualquer tipo de resistência a um povo que ama a Deus acima de qualquer coisa, que ama o outro acima de qualquer coisa, e mais, um povo que ama os próprios inimigos. Mas quando a gente olha para a nossa própria história, para a sua história enquanto discípulo e discípula de Jesus, para as comunidades cristãs onde você frequentou, para quando a gente olha para a história da igreja evangélica brasileira, para a história da igreja protestante, para a história da igreja como um todo, a gente percebe que a igreja vem se preocupando com uma série de coisas que não a sua essência. E, nesse sentido, uma conclusão que eu chego é que o que nos faz resistíveis não são as novas coisas que existem em nosso meio. Hoje nós vivemos um boom de igrejas mais contemporâneas. Nós temos uma série de denominações mais contemporâneas que trazem ofertas, propostas de uma eclesiologia, sim, baseada na palavra, mas que com uma forma diferente. E isso é bom, porque a gente oferece um diálogo com a cultura que faz com que não cristãos possam chegar e fazer parte das nossas comunidades. E isso não é um motivo pelo qual amigos e familiares resistem a nós. Mas são as coisas antigas que deveriam ter ficado para trás, mas que por algum motivo ainda estão entre nós. Essas coisas antigas são o principal motivo pelo qual amigos, familiares resistem à igreja, ou até mesmo você, mesmo fazendo parte de uma comunidade cristã hoje, tem uma série de resistências com relação à igreja. E, obviamente, eu não estou falando a respeito de coisas antigas no sentido de coisas tradicionais dentro de igrejas. Nós fazemos parte da igreja presbiteriana, aqui em Jaguariúna. O Espaço de Vida faz parte da igreja presbiteriana do Brasil, assim como vocês da Ático Curitiba. Assim, nós fazemos parte, sim, de uma igreja tradicional. E não é problema nós termos atos dentro dos nossos cultos que sejam mais tradicionais, que sejam de um momento da história onde isso era mais comum. Isso não é necessariamente um problema. As coisas antigas que repelem nossos amigos e familiares dizem muito mais respeito a uma maneira de pensar antiga, uma maneira de pensar baseado no mérito, uma maneira de conduzir a vida com Deus baseada na meritocracia. Para a gente entender melhor, você já viu uma criança que quer muito um presente de Natal? Uma criança que almeja demais ganhar um presente de Natal, um menino, talvez uma pista maravilhosa de Hot Wheels ou um videogame, e você chega para esse seu filho e fala: olha, filho, no final do ano, agora, daqui tantos dias, papai vai dar para você aquele presente que você tanto quer, aquele videogame, aquela pista, aquele brinquedo que você tanto almeja. E o seu filho fica vidrado e na expectativa de ganhar aquele presente, de ganhar aquela coisa nova. E quando chega o Natal e as casas decoradas e os presentes acontecendo para toda a família, seu filho então, enfim, recebe aquilo que ele tanto queria. Aí você chega para o seu filho e fala: filho, você está feliz de ganhar esse videogame, essa pista, esse presente? Sim, papai, eu estou muito feliz, muito obrigado. E aí você diz: ok, então agora você vai pegar aqueles brinquedos seus antigos, aqueles que nem tem tanto valor assim, e você vai fazer uma sacolinha para o papai, e o papai vai dar para um outro amiguinho, para um familiar que de repente não tenha tantos brinquedos assim. E esse seu filho provavelmente entra em crise nessa hora, porque apesar da felicidade que ele tem com o brinquedo novo, com o presente novo, ele não quer se desfazer das coisas antigas. E para a gente, como pais, como mães, isso não faz sentido. Porque, meu filho, pelo amor de Deus, você ganhou um presente caríssimo, você ganhou algo incrível. Por favor, se desfaça desse cacareco aqui de plástico, dá para alguém isso aqui, desocupa a casa, desocupa o seu quarto, mas para ele isso é difícil. E nós olhamos para as crianças em momentos como esses e a gente acha que isso é um absurdo, que eles só agem assim porque são crianças. Mas isso não é verdade. Nós também agimos assim. Jesus entrou na história. Jesus morreu por mim e por você para que nós vivêssemos o completamente novo. Mas a gente tem dificuldades. A gente descobre que Jesus, de fato, pagou
pelo preço que nós não pagaríamos, que a gente, enfim, pode viver uma vida em liberdade, mas a gente não consegue se desfazer de uma série de cacarecos da nossa fé. Isso é um problema. Isso é um problema, e essas coisas antigas são capazes de nos tornar resistíveis como igreja do Senhor Jesus. No tempo de Jesus havia uma lógica, a lógica do templo. Nessa lógica do templo existiam lugares sagrados, existiam textos sagrados, existiam pessoas, líderes sagrados e seguidores sinceros. É nesse contexto que Jesus chega. É neste contexto onde os templos eles são tidos como a morada de Deus de uma maneira totalmente especial, eles são de fato sagrados. É nesse contexto que os textos da palavra de Deus são sagrados, e só quem tem acesso a esses textos são pessoas privilegiadas. É nesse contexto que os sacerdotes são pessoas únicas, exclusivas, dentro de uma sociedade extremamente religiosa, e os seguidores sinceros, eles comem na mão desses líderes sagrados que leem textos sagrados e que habitam em lugares sagrados. E é nesse contexto que Jesus vem fazer tudo novo. Talvez este seja um contexto parecido com o qual você viva, seus amigos e familiares vivam. E é nesse contexto que Jesus inicia um novo movimento, e é esse o tema da nossa reflexão neste momento. Jesus inicia um novo movimento. Jesus não vem fazer mais do mesmo. Jesus inicia algo completamente único, completamente novo, completamente maravilhoso. Eu quero convidar você a refletir comigo a partir desse tema, usando como base o Evangelho de Mateus, primeiramente, no capítulo 16, versículo 13 a 20, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar aqui comigo o texto. A palavra de Deus diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Eu queria destacar com vocês algumas coisas aqui muito importantes. A gente vive um momento muito único na história, um momento de pandemia, de restrições com relação à nossa liberdade de ir e vir, com relação à nossa liberdade e opção de cultuar presencialmente. Nós vivemos dias muito difíceis de março de 2020 para cá. E a gente quer muito que nós possamos desfrutar de um ambiente novo, de uma realidade nova, de uma liberdade, enfim, nova. Mas a verdade é que o novo, de fato, existe porque Jesus entrou na história. O novo, na minha e na sua história, existe e é uma realidade, é uma plataforma do reino de Deus. E nesse sentido, à luz desse texto, eu queria destacar com vocês algumas coisas muito importantes, que o Espírito Santo nos edifique, nos transforme, nos alimente. Nesse sentido, a primeira dessas coisas a gente encontra aqui um importante sinalizador. Antes da gente entrar na declaração propriamente dita de Pedro a respeito de quem Jesus era, eu quero destacar com vocês um importante sinalizador. Um sinalizador, ele sinaliza. Um sinalizador, ele pontua, ele mostra algo a respeito de uma realidade maior.
um sinal de trânsito, ele serve para nos guiar, ele serve como um sinal para onde você deve ou não deve ir, como você deve ou como você não deve se portar em determinada estrada. E aqui nesse texto nós encontramos um importante sinalizador que mostra, que mede o meu e o seu engajamento, comportamento, o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente olha aqui nesses versículos da parte B, do versículo 13 até o versículo 16, Jesus ele faz uma pergunta incrível para seus discípulos. Ele diz: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? A palavra Filho do Homem, essa expressão vem lá de Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. A palavra Filho do Homem, ela dizia sentido, ela fazia referência ao Messias, aquele que viria trazer o reino de Deus para a humanidade. Então, quando Jesus fala quem os homens dizem que o Filho do Homem é, Jesus está trazendo para aqueles discípulos a realidade de que as pessoas sabiam de que o Filho do Homem seria o Messias, seria aquele prometido que transformaria todas as coisas, que de fato faria todas as coisas novas. E Jesus pergunta: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Referindo-se a si mesmo. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. É interessante que as pessoas estavam falando a respeito de Jesus coisas boas. Você não vê os discípulos de Jesus dizendo assim: olha, eles estão dizendo que você é um endemoniado, é um homem malandro, que você, Jesus, é um imoral, é alguém que está angariando recursos e capitalizando pessoas para fazer algo, para dar um golpe ali na frente. Não. Os discípulos de Jesus contam para Jesus que as pessoas estão dizendo que Jesus pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser Jeremias ou um dos profetas. São pessoas com muito valor para aquela sociedade. Mas é interessante que eles não dizem que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus que faria novas todas as coisas. Ou seja, para essas pessoas, Jesus era mais um. Jesus era um importante mestre. Jesus era uma pessoa incrível, mas era mais um profeta. Mais um que promete transformar Israel, libertar Israel, assim como outros homens já se levantaram no passado. Isso é um importante sinalizador. E eu queria que você refletisse comigo como você tem tratado Jesus dentro do seu coração, dentro da sua mente. O escritor cristão Augusto Cury, ele fez uma coleção de livros falando a respeito de Jesus ser o mestre dos mestres. E é interessante, esses livros, essa coleção, tem algo importante para acrescentar para mim e para você. No entanto, Jesus não se propõe a ser o mestre dos mestres. Jesus não se propõe a ser mais um mestre. Jesus não se propõe a ser mais um profeta. Essa maneira de ver Jesus é um importante sinalizador de que nós estamos tratando Jesus como mais um profeta, mais um mestre, mais uma pessoa importante no nosso meio. E Jesus pergunta então para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, aquele que veio fazer novas todas as coisas. Muitas vezes nós tratamos Jesus como sendo mais um. E como é que eu posso perceber isso? É quando o meu mínimo irredutível que eu utilizo para as decisões mais importantes da minha vida, ele não diz respeito a Jesus. Como você gere o seu tempo na condução do seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua relação com o seu trabalho. Existe um juízo, existe um momento onde você precisa tomar duras decisões a respeito dos seus princípios. E se Jesus
ele é apenas um João Batista, um Elias, um Jeremias, um grande profeta, isso não vai fazer tanta diferença assim. E você não vai conseguir viver um novo de fato. Um importante sinalizador de que você vive o novo de Deus é que você concorda e vive essa declaração de Pedro. Jesus não é apenas mais um, Jesus não é mais um profeta, Jesus ele é o Cristo, ele é ungido, aquele que veio fazer novas todas as coisas. Uma segunda coisa que eu quero destacar com vocês, a partir desse texto, é que é sobre o verdadeiro fundamento da verdadeira igreja. Muitas igrejas, historicamente falando, elas se fundamentam em lugares, em templos preciosos, lindos, com vitrais maravilhosos, com figuras, com artes incríveis. Muitas igrejas se fundamentam em torno do líder, do pastor, do bispo, do sacerdote, que de certa forma conduz e gere determinada comunidade cristã. Mas esse texto vem falar para a gente sobre o verdadeiro fundamento da verdadeira igreja. E nós, como discípulos e discípulas de Jesus hoje, que queremos viver o novo hoje, o novo de Deus, nós precisamos entender a respeito desse fundamento. O versículo 16 até o versículo 18, parte A, fala para a gente que a partir da declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz algo muito legal para Pedro. Diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus está dizendo isso, ele está afirmando para Pedro que sobre esta pedra, ou seja, sobre este fundamento, qual fundamento? A verdade que Pedro tinha acabado de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre este fundamento, sobre esta frase, sobre este alicerce, edificarei a minha igreja. Assim, o verdadeiro fundamento da verdadeira igreja não é um espaço físico bonito, imponente. O verdadeiro fundamento da verdadeira igreja não é um líder carismático, maravilhoso, que pregue melhor do que todos. O verdadeiro fundamento da verdadeira igreja não é nem mesmo uma teologia saudável. Nós, presbiterianos de linha reformada, nós muitas vezes nos orgulhamos de termos uma teologia robusta, de termos uma teologia amarrada, de termos uma teologia muito coerente à luz da sabedoria bíblica. Isso é verdade, graças a Deus pela teologia reformada. No entanto, não é esse o verdadeiro fundamento da verdadeira igreja de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus, ela é fundamentada sobre Jesus, sobre essa verdade de que Jesus, ele é o Messias. Significa que Jesus, ele é ungido de Deus, aquele que quando viesse, traria o reino de Deus para nós. Para que nós vivêssemos a possibilidade de desfrutar do reino de Deus, que não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Você que faz parte da construção de uma comunidade cristã, você que desenvolve a sua fé participando de uma comunidade cristã há muito tempo, eu quero que você realinhe, que você repense a respeito disso. Você que está chegando agora, há pouco tempo faz parte de uma comunidade cristã, há pouco tempo frequenta a Ático Curitiba, graças a Deus por sua vida, faça o seguinte: lembre a sua alma, lembre a sua mente de que o verdadeiro fundamento da verdadeira igreja é a verdade de que Jesus é o Messias. Jesus é aquele a partir do qual o reino de Deus se torna presente. E o terceiro aspecto extremamente importante que eu queria destacar com vocês também é que a verdadeira igreja é irresistível. E aqui é uma conclusão dura para a gente. Quando nós somos resistíveis, isso é um péssimo sinal. Porque, como a gente viu no começo, um povo que ama a Deus
e que aprende de Deus os valores de Deus, os valores do reino de Deus, de amor, de perdão, de compaixão. Um povo que, consequentemente, ama o outro. Um povo que, inclusive, ama inimigos, pessoas que se opõem. Esse povo, ele jamais vai ser resistido. Ele vai ser um povo que atrai, que vai ser luz para as nações e vai atrair as pessoas. É essa a essência desde Gênesis 12 da igreja. Principalmente a partir da grande comissão de Jesus e quando nós somos fortalecidos e cheios do Espírito Santo a partir de Atos 2. A verdadeira igreja, ela é irresistível. A gente vê no versículo 18, parte B, até o versículo 19, o texto diz sobre esta pedra, sobre esta verdade, sobre o fato de Jesus ser o Messias, o Cristo, aquele que faria nova todas as coisas, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E algo incrível vai acontecer, as portas do Hades, as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quando nós experimentamos o novo, quando nós percebemos que o que Deus fez por nós na cruz, entrando na história, entregando a vida dele por mim e por você, ressuscitando 3 dias depois, quando a gente entende isso, Jesus deixa de ser mais um para a gente. Jesus deixa de ser apenas um mestre que vale a pena ler os livros a respeito dele. Jesus passa a ser aquele que dividiu a história, aquele sobre o qual a história diz respeito, aquele que foi enviado pelo Criador dos céus e da terra para ser o Deus presente, Deus com a gente. E quando isso acontece, nós passamos a viver a partir do verdadeiro fundamento da igreja. E isso torna a igreja completamente irresistível. Quando o texto diz aqui, as portas do Hades não poderão vencê-la, essa palavra Hades é uma palavra referindo-se ao local de habitação daqueles que foram condenados, que vão viver ou sofrer as consequências da morte eterna. Alguns podem chamar de inferno, de Hades, condenação eterna. O fato é que o texto está dizendo que a força da morte, a força do anti-reino, não pode prevalecer contra a verdadeira igreja. Olha que interessante. A verdadeira igreja, que desde março de 2020 vem sofrendo terríveis consequências em função da pandemia, algumas igrejas fecharam totalmente suas portas, outras conseguiram voltar em alguns momentos, ficaram num abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Fato é que toda a comunidade cristã brasileira e mundial enfrentou uma série de grandes problemas. Não foram poucos problemas, não. Foram muitos problemas. Mas é interessante que essa igreja, baseada em Cristo, não baseada em templos, não baseada em líderes, não baseada em teologia, não baseada nisso ou aquilo, essa igreja ela é irresistível. As portas do anti-reino não prevalecerão contra ela. A igreja será uma igreja militante, uma igreja que avança, uma igreja que compartilha dos valores do reino de Deus onde quer que esteja inserida, porque a igreja não é um local, a igreja é um grupo de pessoas em missão, em ação. Que Deus possa encher o seu coração, a sua mente, de um desejo por fazer parte dessa verdadeira igreja fundamentada sobre o verdadeiro fundamento. E quando isso acontecer, você vai ter o privilégio, vai ter a graça de participar de uma igreja irresistível. Isso não tem nada a ver com uma igreja de 1.000, 5.000 membros. Pode ser uma comunidade cristã de poucas pessoas, mas ela vai ser uma comunidade cristã extremamente acolhedora e atraente, irresistível. Porque o fundamento dessa comunidade é Jesus, aquele que de fato faz novas todas as coisas. Por isso, lembre-se, Jesus não deve ser para você apenas mais um mestre, apenas um profeta. Lembre-se de que o verdadeiro fundamento da verdadeira igreja não é nada senão Jesus.
E lembre-se que essa igreja é completamente irresistível. Completamente irresistível. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, no verso 17, ele diz algo que me chama muita atenção. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Gente, é tempo de vivermos o novo. Se você ainda, como discípula de Jesus, se sente amarrado a cacarecos religiosos, do tipo, ok, eu vou à igreja, Jesus fez a parte dele, mas eu não posso frequentar determinado ambiente, eu não posso sentar naquela mesa, eu não posso conversar com fulano, conversar com ciclano. É discípulo de Jesus, mas usa brincos, piercings, tem tatuagem, tem essa maneira de viver diferente, é discípulo de Jesus, mas consome bebida alcoólica, toma cerveja, toma vinho. Gente, esse tipo de cosmovisão, esse tipo de pensamento, de análise é da antiga religião. A antiga religião era pautada sobre o merecimento, sobre o plantar e o colher. Jesus veio e fez novas todas as coisas. E o nosso olhar precisa mudar. Abandone os cacarecos da sua fé, deixe para trás. Paulo diz que quem está em Cristo, quem entendeu que Jesus é o verdadeiro fundamento da verdadeira igreja, dessa igreja irresistível, quem entendeu que Jesus é o Messias, Jesus é aquele que faria novas todas as coisas, quem entende isso já é nova criação. Essa expressão nova criação, em outras versões, você pode encontrar algo como sendo nova criatura, individualizando. Mas a Nova Versão Internacional, de maneira muito acertada, traduz isso aqui de maneira teológica. Quem está em Cristo faz parte da nova criação. Quem faz parte da nova criação já vive a eternidade. Já vive a eternidade. A nova criação é a mesma realidade da criação de novo, ou seja, sem a influência, sem a condenação que advém do pecado. Se você está em Cristo, se você é discípula de Jesus e já está em Cristo, você já pode viver a realidade da nova criação, de não se sentir condenado por nenhuma coisa, porque Jesus veio fazer novas todas as coisas. Esconda-se em Cristo. Essa mensagem não é para gerar um fardo em você. Se você ainda carrega cacarecos religiosos com você, alguns pezinhos, alguns brinquedos antigos, se você ainda tem esse hábito, não estou dizendo isso para pesar no seu ombro, para que você se sinta com a consciência pesada, pelo contrário. Eu estou aqui para dar uma boa notícia para você. Jesus entrou na história. Ele fez novas todas as coisas. Você não precisa mais dessas coisas. A religião diz que você precisa, a denominação A, B ou C insiste em afirmar que você precisa, mas Jesus, ele já fez novas todas as coisas. Se você está em Cristo, você já vive a realidade da nova criação. O escritor irlandês N.T. Wright, ele diz algo interessante a respeito disso. Eu gostaria de pontuar com vocês, já partindo para a conclusão. Trata-se de um início, o início do novo mundo de Deus, o início do reino. Agora, Deus está no comando na terra como é no céu. E Deus no comando é algo focado no próprio Jesus como Rei e Senhor. Jesus iniciou um novo movimento. Não há sombra de dúvidas disso. Esse novo movimento é um movimento onde Deus está no comando na terra, já está no comando na terra, assim como Ele já está no céu. Assim como Jesus conta para a gente na oração do Pai Nosso. Jesus já está no comando. E quando Jesus está no comando, as coisas são leves. A gente desfruta do novo. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que você continue vivendo circunstâncias difíceis no seu trabalho, na sua família, com relação à sua saúde, com relação às inseguranças acerca do futuro, Jesus já fez novas todas as coisas, já somos nova criação quando estamos escondidos em Cristo. Para a gente refletir, para a gente praticar durante essa semana, eu quero convidar você a olhar comigo para algumas questões e que Deus lhe dê sabedoria para pôr em prática aquilo que o Espírito Santo compartilhou com o seu coração, com a sua mente, nessa breve reflexão. Primeiro, quem é Jesus para você?
Um grande profeta, um homem sábio ou o Cristo, Filho do Deus vivo? Quem é Jesus para você? É mais um mestre, assim como foi Mahatma Gandhi, assim como foi Buda, assim como foram vários líderes religiosos, ou não? Jesus, ele é de fato o Deus encarnado que dividiu a história no meio e que pode dar uma vida de sentido para mim e para você. Quem é Jesus para você? 2. Você tem fundamentado sua fé sobre qualquer coisa que não seja a vida de Jesus? Se a sua comunidade cristã, se a comunidade cristã dos seus amigos, dos seus familiares, que você conhece, você percebe que não tem fundamentado a fé em Jesus, mas em qualquer outra coisa, em templos, em líderes, em outra coisa que não seja o evangelho, que não seja o que Jesus veio fazer por nós na história, cuidado. Não fundamente a sua fé em nada que não seja a vida de Jesus. E por último, Jesus entrou na história para que você pudesse ter uma espiritualidade totalmente nova e condizente com uma igreja irresistível. Viva de acordo com isso. Você é discípulo e discípula de Jesus, e sendo discípulos de Jesus, vocês têm a essência do reino de Deus em vocês, e a igreja da qual vocês fazem parte, ela deve ser irresistível para aquelas pessoas que estão sedentas, famintas por sentido em suas histórias. Viva de acordo com isso. Não viva nada aquém do que Jesus tem de novidade intensa de vida para você. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
Gostaria que você fechasse seus olhos, gostaria de orar para a gente pedir para Deus nos dar força e coragem para aplicar o que a gente viu neste momento. Deus de graça, muito obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio iniciar algo completamente novo na história. Nós estávamos completamente amarrados, completamente cercados, completamente escravizados pela religião, por templos sagrados, por textos sagrados, por líderes sagrados. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor veio iniciar um novo movimento que está baseado somente, única e exclusivamente na sua vida. Ajuda-nos, Deus, a colocar isso em prática. Ajuda os meus irmãos e irmãs da Ático Curitiba a colocarem isso em prática, de olharem para o Senhor Jesus e de viverem essa igreja irresistível, capaz de compartilhar novas verdades, vida nova, um novo sentido para a existência das pessoas. Faz isso, Pai. Essa é a nossa oração, gratos por tudo que o Senhor é e o Senhor faz em nossas vidas. Amém. Realmente fomos impactados por essa reflexão, por essa palavra do pastor Carlos. Será que temos pautado a nossa vida pelo exemplo, o exemplo de Jesus? Se essa mensagem impactou seu coração, mexeu com você, falou ao seu coração, que você possa estar dividindo, compartilhando isso com seus amigos, com seus familiares, porque aquilo que é bom, nós precisamos compartilhar. Aquilo que é relevante, nós precisamos compartilhar. Faça isso então aqui através do nosso canal, através dos links que você vai estar vendo na tela e abençoe a vida de outras pessoas. Quero convidar também você a convidar os seus amigos e familiares para assistir conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, o nosso canal do Ático e a celebração às 18 horas. Uma ótima semana e um grande abraço para você.